Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para trabalhar as estruturas de dados e algoritmos para a disciplina que leva esse nome no curso de Sistema de Informação da UAB de Maceió. Dessa vez, nessa ocasião, nós vamos começar a trabalhar com estruturas não lineares. Até então a gente trabalhou com listas, com as filas e com as pilhas, que tinham por basicamente característica comum serem estruturas lineares. Agora a gente vai começar a tratar de outros formatos de estruturas. A princípio, nesse vídeo, nós começaremos a tratar de árvores, tá? Muito bem. Como fundamento das árvores, uma árvore é uma coleção finita que possui nós, tá? Em alguns livros vocês vão encontrar o termo como nodo, outros em inglês como nodes, tá? Mas eles representam nós, vértices, tá certo? E são uma coleção finita. E tem por característica de ter um nó especial. Esse nó, eu chamo ele de raiz. Ele que dá sustentação a toda a estrutura de árvore. E os demais são particionados, tá? Em subárvores a partir dessa raiz. Então, se essa raiz ela é uma árvore, as ramificações que saem dela são subárvores, que possuem as mesmas propriedades e características, como basicamente uma estrutura de junta, certo? Por que uma estrutura de junta? Porque ela terá vários níveis e os elementos que vão estar no mesmo nível, eles não se conectam, eles não estão ligados, ok? Aí você vê dois exemplos de árvores, tendo como raiz, por exemplo, essa primeira árvore aqui, que é uma árvore numérica, tem como raiz o elemento de número 50, tá? E este elemento aqui, 17, é um elemento que dá sustentação à subárvore esquerda do número 50. E o 76 é a subárvore direita. Levando em consideração também que uma árvore pode tomar como princípio a ideia de árvore genealógica, né? Onde você tem lá os ancestrais de cada geração. Essa árvore aqui da direita, por sua vez, ela é uma árvore que ela tem como elementos os caracteres, né? Você tem aqui como raiz o caractere F, sua subárvore esquerda você tem o elemento B, né? Que por sua vez a subárvore esquerda, né? Seu filho. E como subárvore direita você tem aqui a sustentação dessa subárvore direita é o elemento G. Então existem outras representações que você pode ter em árvore. Por exemplo, você pode ter uma representação de árvore no formato de diagrama de Venn, como vocês estão vendo aqui, né? Onde, percebam, na representação A, essa árvore ela é representada como nodos, né? Como vértices, e aqui você tem as arestas, ou os caminhos a serem que saem da árvore, né? Então você tem A aqui como raiz, aí você tem a subárvore esquerda B e a subárvore direita B, e por sua vez B tem subárvore esquerda D e subárvore esquerda E. Essa mesma árvore pode ser representada no diagrama de Venn. Aqui, por exemplo, no item C, essa árvore está sendo representada em diagrama de Venn. Aqui, essa mesma árvore está sendo representada no formato de indentação. Nós que trabalhamos com Python, muito acostumado com a história da indentação. E aqui, essa subárvore sendo representada, essa árvore sendo representada no esquema de marcadores, né? Você tem aqui no nível 1, você tem um A, no nível 1.1 você tem o B, né? Aí você tem o 1.2, você tem o C. No nível 1.1.1 você tem o D, que por sua vez é um subconjunto de B, e o E, que também é subconjunto de B. Nessa última representação aqui, no item D, é a representação matemática, né, dessa mesma árvore. Você vê aqui que o A é raiz e possui, cuja sua parentetização representa uma certa hierarquia, e esse B e o C eles estão no mesmo nível dentro dessa representação matemática, né? Por sua vez, D e E está no mesmo nível de B, que representa as subárvores oriundas de B. Muito bem. Então, nós vamos trabalhar basicamente nesse formato aqui, a abstração desse formato aqui para a estrutura de árvores, certo? Então, alguns elementos são importantes que nós temos bastante familiaridade. Primeiro, eles são os nós. Então, essa bolinha que vocês estão vendo aí representam os nós, como nós já falamos. Alguns livros tratam como nodo, outros como node, alguns como vértices, certo? E dentre eles nós temos um nó importante, que é o nó raiz, que é esse primeiro nó aqui. Então, 25 é o nó raiz dessa minha árvore, tá certo? Muito bem.
Por sua vez, 22 é filho de 25, né, do nó 25, e 43 também é filho dele. Isso também pode ser representado no formato subárvore. Pessoal, o 22 aqui é a subárvore esquerda de 25 e o 43 é a subárvore direita do 25. Tá? Uma outra informação importante são os ramos. Cada setinha que sai aí de um nó é chamada de ramo. Alguns livros tratam como arestas, certo? Mas para nós fazermos distinção com outra estrutura que nós vamos ver na próxima semana, que é a estrutura de grafos, eu vou chamar isso aqui de ramo. Tá bom? Então você tem duas informações importantes que nós já vimos até então. A primeira são os nós, são essas bolinhas, e a segunda são os ramos, que é isso que você está vendo aí com a cor rosa, tá certo? Então é importante saber o grau de um nó. O que é o grau de um nó? É o que na realidade caracteriza a quantidade de ramificações que sai desse nó, ou a quantidade de árvores ou a quantidade de filhos que esse nó tem. Então, por exemplo, o 25, duas subárvores que saem dele, né, o 22 e o 43. Então ele tem nó 2, né? Ele tem dois filhos, então ele tem nó 2. Por sua vez, o 19, observe que o 19, ele tem, na realidade ele não tem nenhum filho, não tem nenhuma subárvore que herda dele, portanto o grau dele é 0. Por outro lado, aqui o 43, ele tem grau 2, não é? O 30 tem grau 2 e o 45, 40, 28, 23 e 99 tem grau 0. Então observem os graus de cada nó. Então, só para recapitular, o grau é a quantidade de filhos que o nó tem, ou a quantidade de subárvores que ramifica dele, tá certo? Um caminho é justamente um trajeto que você vai fazendo entre os ramos de uma árvore que passa a partir da raiz e chega até uma folha. Então observe, nós temos aí um caminho, 25, 22, 19, outro caminho possível, 25, 22, 23, um outro caminho possível, 25, 43, 30, 28, um outro caminho é o 25, 43, 30 e 40, e um outro caminho é o 25, 43 e 45. Então todos esses caminhos que partem da raiz e chegam até uma folha, é bom caracterizar também o conceito de folha. Nós vimos anteriormente que o grau é o número de filhos ou número de subárvores que saem de um determinado nó. Quando o nó não tem filhos, não tem subárvores, o seu grau é 0, esse nó dá-se o nome de folha. Então, no caso aqui, nós temos o 19, o 23, o 28, o 40 e o 45, todos eles com grau 0, portanto, todos eles são folhas. Também são chamados de nós externos, tá? Então, um caminho é o que caracteriza justamente o percurso que você faz a partir de uma folha até a partir de uma raiz até uma folha, certo? Muito bem. Outro conceito importante é o conceito de profundidade. O conceito de profundidade, veja só, você tem aqui a raiz 25, ela tem profundidade 0. No entanto, na genealogia da árvore, no primeiro nível que você tem aí, ó, o 22 e 43, é dito que os 22 e 43 tem profundidade 1. Já o 19, o 23, o 30 e o 40, por sua vez, tem profundidade 2. E o 28 e o 40, né, o 19, 23, 30 e 45 tem profundidade 2. O 28 e o 40 tem profundidade 3. Né? Então, todos os nós que têm a mesma profundidade, eles estão no mesmo nível. Então, como o 22 e 43 têm profundidade 1, eu digo que eles estão no nível 1. E assim por diante. Então, nós já vimos o conceito de nó, vimos o conceito de caminho, vimos o conceito de grau e agora o conceito de profundidade. Depois de profundidade, nós vamos ver mais um conceito, que é o conceito justamente de um tipo de árvore especial, que é o chamado árvore binária. Tá? Só reforçando aqui mais um conceito em relação à profundidade, o maior caminho que eu parto da raiz até uma folha, ou a maior profundidade que eu tiver em uma árvore, esse item considerado como sendo a altura da árvore, tá certo? Então, no caso aqui, a nossa altura dessa árvore aqui, a altura é 3, tá bom? A árvore binária, ela tem como característica todo elemento armazenado na subárvore esquerda é menor que a sua raiz, e nenhum elemento armazenado na subárvore direita é menor do que a sua raiz. Isto é, na subárvore direita, você pode ter elementos maiores ou até iguais à sua raiz. E as subárvores direita e esquerda, elas também herdam as propriedades e características de árvore binária, tá certo?
Muito bem, então aqui você vê uma árvore, tá? E essa árvore aqui, ela não está balanceada com os princípios de árvore binária, certo? E aqui você tem ela sendo reconfigurada, tá bom? Uma outra propriedade das árvores binárias é que se uma árvore binária tem n nós ou vértices, né, então ela terá n menos 1 arestas ou ramos. Uma árvore, por exemplo, no exemplo anterior que nós mostramos, que tem 9 nós, então elas terão 8 ramos no máximo, certo? Se uma árvore binária tem uma altura h, nós conceituamos anteriormente a ideia de altura, tá? Isto é, a medida da maior profundidade dos seus elementos, né, que é chamado de h, então ela terá h elementos, no mínimo, e 2 elevado a h menos 1 elementos no máximo, certo? Muito bem. Depois que nós conceituamos as primeiras características da árvore, vamos tratar de algo que é muito importante numa árvore, que é a travessia de uma árvore, o caminhamento de uma árvore binária, tá? O que é uma travessia? O que é um caminhamento? É uma ordem de visitação que eu vou fazer em cada nó de modo que eu cubra toda a árvore. Então, por exemplo, o primeiro algoritmo de ordenação, melhor dizendo, o primeiro algoritmo de encaminhamento ou de travessia é o chamado em nível. Ele faz o percurso por níveis da esquerda para a direita na minha árvore. Portanto, o primeiro elemento a ser visitado é o 25, que é o que está no nível 0. No nível 1, nós sabemos que é o 22 e 43, então ele visita o 22, depois o 43. Logo em seguida, ele parte para o nível 2 e, pela ordem da esquerda para a direita, ele faz a visitação 19, 23, o 30 e o 45. Muito simples esse algoritmo de compreender. E no último nível, que é o nível 3, ele faz a ordem de visitação do 28 e do 40. Então esse é o algoritmo de travessia chamado em nível. Ele faz por nível. Ele está no nível 0, então ele visita a raiz e imprime essa raiz. Vai para o nível 1, ele visita todas as sub-árvores desse nível 1, tá? E imprime. Logo em seguida ele vai para o nível 2, nível 3, sempre também por nível da esquerda para a direita. É a ordem de visitação, tá? A segunda ordem de visitação que nós vamos ver é uma ordem relativamente simples também, porque se você esquecer a forma do algoritmo da ordem de visitação, basta colocar ela na ordem que nós conhecemos, né, dos elementos na matemática, então do menor para o maior. Então veja só, mas é importante que nós conheçamos o algoritmo. O algoritmo ele reza que a ordem de visitação primeiro, ele faz a visitação no nó da esquerda. Perceba aqui, esse E caracteriza aqui o nó da esquerda. Logo em seguida ele visita a raiz e por último ele visita o nó da direita. Então ele faz esquerda, raiz, direita, certo? Então observe aqui, ele faz primeiro esquerda, raiz, direita na visitação. Só que nessa subárvore de visitação à esquerda, ele possui outros elementos, outros filhos. Então ele tem que fazer a visitação internamente aí também. Esquerda, raiz, direita. Então depois que ele exauriu e visitou todos os nós da esquerda, aí ele visita a sua raiz, isto é, ele visita o 25, e aí ele vai partir para a subárvore da direita. Só que a subárvore da direita possui outras subárvores internas. Então, preservando as mesmas propriedades e características de visitação do algoritmo em ordem, ele faz a visitação à esquerda, e por sua vez, internamente ele faz à esquerda, raiz, direita. Logo em seguida, ele imprime a raiz da subárvore direita e por último, a subárvore da direita, certo? Que é o 45. Então vamos ver como é que fica a ordem de visitação. Então, primeiro, ele cai para o lado esquerdo aqui, ó, ele vai 19, depois 19, que é o elemento da esquerda, ele imprime a raiz, 22, e depois o elemento da direita, que é o 23. Então perceba que ele já visitou todos os nós da esquerda, portanto ele pode agora visitar a sua raiz. O próximo elemento da visitação é o 25. Agora ele parte para a subárvore direita, e o próximo elemento que vai ser visitado vai ser na subárvore direita, o elemento que está mais à esquerda, portanto é o 28. Então ele faz 28, depois a raiz desse 28, que é o 30, depois o 40.
ele, depois de ter imprimido todos os elementos que estão aqui à esquerda do 43, ele pode agora imprimir o elemento 43 e por último o 45. Tá? Nesse algoritmo, caso você esqueça como é que ele funciona, observe que os elementos são todos em ordem aqui, ó, em ordem de ascendência: 19, 22, 23, 25, 28, 30, 40, 43 e 45. Tá? Então, veja só, nós já vimos um algoritmo de travessia, que foi o algoritmo em nível, e agora o segundo algoritmo em ordem. Temos mais dois a ver. O próximo a ver é o algoritmo pré-ordem. O algoritmo pré-ordem, a ordem de visitação é: primeiro ele imprime a raiz, certo? Ele imprime os elementos à esquerda da raiz, depois os elementos que estão à direita. Então ele faz raiz, esquerda, direita. Então, observem, aqui ele primeiro imprime o 25, depois ele parte para a esquerda. E na esquerda ele imprime a raiz dessa subárvore esquerda, que é o, e por último, né, ele vai para a direita. Então, depois ele tem impresso o 25, ele cai para a subárvore esquerda. E na subárvore esquerda ele imprime justamente a sua raiz, o 22. Aí depois ele vai para a esquerda e direita. Então, 19, 23. Certo? E aí, ele pode cair para a subárvore da direita, onde ele imprime o 43, depois o 30, por sua vez o 28 e o 40. Ele faz raiz, só relembrando, raiz, esquerda, direita. E aí, por último, ele escreve o 45. Observe aqui na ordem de visitação, primeiro o 25, depois o 22, depois o 19 e o 23. Aí ele agora parte para a subárvore da direita, perceba. Ele escreveu a raiz, escreveu todos que estão à esquerda, agora ele vai começar a escrever todos que estão à direita, visitando a princípio as raízes. Então, ele vai imprimir o 43, depois o 30, o 28, o 40 e por último o 45. Então esse é o terceiro algoritmo de travessia, que é o algoritmo pré-ordem. Pré-ordem porque primeiro ele vai na raiz, depois ele vai para a esquerda, depois ele vai para a direita, certo? O quarto e último algoritmo de travessia é a travessia pós-ordem. Lembrando que o pré-ordem ele faz raiz, esquerda, direita. Agora, primeiro ele vai para a esquerda, depois para a direita, e depois, por último, é que ele imprime a raiz. Por isso aqui, ó, esse EDR, esquerda, direita, raiz. Então, seguindo essa ideia do algoritmo de travessia pós-ordem, então primeiro ele vai para a esquerda, depois para a direita, e por último é que ele vai imprimir a raiz. Indo para a esquerda, aí ele tem uma outra subárvore, ele imprime o elemento dessa subárvore que está à esquerda, depois à direita e por último a raiz, né? Uma vez que ele já imprimiu todos os elementos que estão à esquerda, aí ele parte para a direita agora. E na direita ele vai no elemento que está na extremidade esquerda, então ele vai imprimir o 28, depois o 40, o 30, depois ele imprime o 45, depois que ele imprimiu todos esses elementos aqui que estão à esquerda de 43, aí ele imprimiu o 45. Uma vez que ele imprimiu todos os elementos que estão à esquerda, à direita, agora ele pode imprimir a raiz, que é o 43, né? E assim, depois que ele imprimiu todos que estão à esquerda do 25 e todos que estão à direita do 25, aí ele pode imprimir o 25, certo? Ele imprime por último o 25. Então a ordem de visitação desse algoritmo pós-ordem é 19, 23, 22. Então eu não vou para o 25 agora, porque o 25 é raiz, é por último que eu vou imprimir. Então eu vou para a subárvore direita, na subárvore direita eu vou para a extremidade esquerda. Então o 28, o 40, o 30. Logo em seguida eu não imprimo essa raiz, a raiz é por último. Eu vou para o 45, depois o 43. Uma vez que imprime todos os elementos da subárvore esquerda e todos os elementos da subárvore direita, aí sim eu vou para o 25. Certo? Então, muito bem, o tipo abstrato de dados para a árvore, ele possui a seguinte abstração. Imagine que você tem um registro, esse registro ele tem três campos. O campo central é o campo que contém o dado, que contém a informação, que contém o conteúdo. Esse campo aqui da esquerda, que está caracterizado por esse quadrado marrom aqui, é um campo que direciona a subárvore esquerda, e por sua vez, esse campo aqui que está caracterizado por esse quadrado verde é um campo que direciona para a subárvore direita. Então, basicamente, você tem um referenciamento para o filho da esquerda, tá? Representado por esse campo da esquerda.
Você tem uma informação que armazena o dado, então você tem um campo que armazena o dado, e um referenciamento para o filho da direita, para a subárvore direita. Então, na abstração, o que nós temos é isso aqui, ó. Então, cada nodo é representado, né, por um objeto. Esse objeto ele tem esses três campos, certo? Um campo que é um referenciamento para uma subárvore da esquerda, outro campo que é um referenciamento para a subárvore da direita, e um campo que efetivamente armazena o dado, armazena a informação que queira se armazenar, seja um inteiro, seja um caractere, seja até mesmo uma decisão, enfim, certo? E aí observem, esses campos aqui que não estão inicialmente apontando para nada, na realidade eles estão apontando para um endereço nulo de memória, tá certo? Que eu represento dessa maneira aí, que vocês estão vendo. Os atributos do meu tipo árvore, como vocês devem observar, é um campo da esquerda e um campo da direita. Esses dois campos do mesmo tipo da árvore que está sendo construído, né, tipo nó árvore, e você tem efetivamente um campo dado aqui que vocês têm para armazenar informação, né? Já na interface, para se criar, né, o nosso nó, então nós criamos o nó dessa maneira, como vocês estão vendo aí. Eu tenho um objeto nó, crio a partir da classe nó árvore, e aí atribuo um valor para esse nó árvore, e aí essa função ela retorna o nó que está sendo criado, tá? Como a interface para um tipo árvore, o tipo árvore em inglês é tree, então vocês vão encontrar na literatura aí muito conteúdo colocando o vocábulo tree, caracterizando a árvore. Então a interface será composta por um método insere, que necessariamente vai inserir um elemento na árvore, e as funções de travessia, tá? Aqui nós temos três, mas eu ainda vou implementar mais um, vou apresentar mais um, que é o em nível. Então você tem aí um método insere para inserir uma travessia em ordem, uma travessia pré-ordem e uma travessia pós-ordem. Nós vamos introduzir um novo conceito também, que é um conceito chamado de recursividade para esses algoritmos, que vocês vão ver daqui a pouco. Então observe, para inserir um elemento na minha árvore, observe aqui em Portugal a ideia do algoritmo de inserção. Veja bem, uma vez que ele recebe o valor e a raiz dessa árvore, então primeiramente ele pergunta se essa raiz ela está vazia, se ela tem alguém, se ela não tem ninguém, né? Então, se ela não tem ninguém, é a coisa mais fácil do mundo, simplesmente se insere um elemento nessa raiz. O problema é se já estiver alguém ocupando esse lugar, se já existir alguém sendo raiz, né? Então, se existir já uma raiz, aí observe o que é que vai acontecer. Primeiro eu faço uma pergunta para o elemento, eu pego esse elemento que é o valor que está entrando, que eu quero inserir, certo, na minha árvore, eu pergunto se esse valor ele é menor do que a raiz. Porque, como vocês já devem saber, que nós mostramos anteriormente nos conceitos de árvore binária, se ele for menor do que o elemento que está na raiz, então ele deve ser posicionado à esquerda da minha raiz, certo? E aí, é assim que se faz, né? Se ele for menor do que o elemento raiz, aí eu tenho que perguntar o seguinte: do lado esquerdo tem alguém? Se do lado esquerdo não tiver ninguém, tá? Aí eu insiro esse novo nó à esquerda da raiz. No entanto, se tiver alguém do lado esquerdo, aí eu recorro a um recurso que é chamado de recursividade. Perceba que eu vou chamar a própria função aqui, no caso, eu vou chamar o próprio insere, tá? Sendo que eu vou chamá-lo, vou invocá-lo para ir para a subárvore esquerda. Ele recebe o argumento da subárvore esquerda. Então eu começo aí um princípio de recursividade, tá? Mas isso quando eu perguntei se o valor for menor do que a raiz. Aí eu verifico se tem elemento à esquerda dele. Se tiver, eu tenho que utilizar a recursão. Se não tiver, eu insiro. No entanto, se ele não for menor do que a raiz, eu pergunto, bom, então ele é maior do que a raiz? Se ele for maior do que a raiz, aí ele vai ser armazenado do lado direito dessa raiz. E eu vou verificar se tem alguém do lado direito. Se não tiver ninguém do lado direito, aí eu insiro, como vocês estão vendo aqui. No entanto, se tiver alguém do lado direito, aí eu evoco novamente perceba aqui o método insere, para a partir da subárvore esquerda começar o processo de inserção novamente, se valendo da ideia de recursividade, tá? Muito bem. No caso
veja bem, no mesmo nível aqui, né? No caso de o elemento ele não for distinto, percebe que o meu algoritmo aqui ele só recebe valores distintos, então ele vai dar a informação, ó, o elemento ele já existe, então não vai ser inserido, tá? Agora observem como funciona a ideia através desse código em Portugal do método de encaminhamento em ordem, que se vale também de recursividade. Bom, lembrando como é que funciona em ordem. Em ordem, ele primeiramente ele visita o nodo da esquerda, depois ele visita a raiz, depois ele visita o nodo da direita. Então observem, ele pergunta, a raiz aponta para algum nó, né? Se a raiz está apontando para algum nó, então o que acontece? Ele visita, perceba, ele chama o próprio caminho em ordem, sendo agora, como argumento, ele utiliza a subárvore esquerda. Logo em seguida, ele imprime o conteúdo que está na raiz. E por último, ele faz a chamada do próprio, perceba, do próprio método caminho em ordem para a subárvore direita. Certo? Então ele faz o percurso da subárvore direita. Da mesma forma, um conceito muito parecido, né? Vocês veem aqui em ordem, o pré-ordem ele só muda a sequência aqui de chamada dessas instruções. No caso do pré-ordem, ele primeiro imprime a raiz, então ele pergunta se a raiz tem alguém. Se tiver, aí ele imprime o conteúdo dessa raiz. Logo em seguida, ele vai percorrer a subárvore da direita, se auto-chamando, né? Se auto-chamando, e depois ele vai fazer o percurso da subárvore da direita, certo? O pós-ordem, a ideia é muito parecida, o que vai mudar justamente a sequência das instruções, porque a ordem de visitação do pós-ordem é, primeiro ele vai para a subárvore esquerda, ele percorre a subárvore esquerda, então aqui está a auto-chamada para a recursão do caminho pós-ordem da subárvore esquerda. Depois ele chama novamente, acento que agora o caminho pós-ordem para a subárvore direita, e por último é que ele imprime a raiz, certo? Muito bem. Eu vou apresentar aqui agora o algoritmo em nível. Esse algoritmo em nível, ele é diferente dos demais, porque os demais nós apresentamos utilizando a recursividade, a ideia de recursão, que é a autochamada das funções dentro de si. Esse algoritmo em nível aqui, como nós já mostramos anteriormente, a ideia de como é que funciona o em nível, ele vai imprimindo por nível, sempre da esquerda para a direita, ele não é recursivo, tá? Ele é iterativo. Observem aqui qual é que é a ideia do meu algoritmo para a função de travessia em nível. Observem que eu crio aqui uma árvore auxiliar em uma fila, tá? Vamos tentar fazer uma depuração desse código aqui, utilizando a abstração. Então eu tenho essa árvore aqui, e aí vejam só, eu vou me utilizar de uma fila, tá? Veja só como é que vai funcionar. Eu tenho aqui esse N, que eu vou utilizar como árvore auxiliar, e tenho aqui F, que é uma fila que eu estou criando, tá? Eu pergunto, a raiz é diferente de vazia, quer dizer, tem alguém na raiz? Se tiver, aí eu coloco toda a minha árvore, observe, na minha fila. Eu coloco toda a minha árvore na minha fila. E aí eu entro numa repetição. Nessa repetição, olha, enquanto existir elemento na minha fila, eu vou fazer o seguinte: eu removo esse elemento, perceba esse N recebendo remove aí. Eu removo esse elemento da minha fila, eu removo e quebro esse elemento, né? Uma vez que esse elemento, a raiz 25, possui duas subárvores que contém como raiz o 22 e o 43, então eu quebro essa raiz, onde a subárvore da esquerda é inserida novamente. Perceba, se a subárvore esquerda não for vazia, ela é inserida na minha fila, e a subárvore da direita é inserida também na minha fila, como vocês estão vendo aí. E logo em seguida eu imprimo o conteúdo que está na raiz, que no caso aí é o 25. Tá? Muito bem, aí eu subo no loop. Subindo no loop, né, enquanto a minha fila não estiver vazia, né, perceba, o tamanho da fila for diferente de zero. Quando a fila for vazia, o seu tamanho será zero, né? Lembrando que isso aqui é uma funçãozinha que nós construímos lá no tipo abstrato de dados para fila, tamanho fila. Muito bem, aí o que acontece? Eu removo quem está no início da fila.
que é justamente essa subárvore aqui, cuja raiz é 22. E aí, uma vez que eu faço isso, né, eu removo, perceba, eu removo essa subárvore, né, quebro essa subárvore, pergunto, tem alguém do lado esquerdo? Se tiver alguém do lado esquerdo, essa pessoa, ou esse nó, melhor dizendo, ele entra na minha fila. Logo em seguida eu pergunto, tem alguém do lado direito? Se tiver alguém do lado direito, ele também vai ser inserido na minha fila. Lembrando que eu insiro no final da fila, né? Muito bem. E aí eu imprimo o valor correspondente à raiz que foi quebrada. No caso aí foi o 22, né? Imprimiu 22. E aí eu subo no loop e removo mais uma vez agora quem está no início da minha fila, que é essa subárvore aqui, cuja raiz é 43, né? Então, eu removo essa subárvore, certo? E aí o que eu devo fazer? Eu, ao remover, eu verifico, ó, tem alguém nessa subárvore do lado esquerdo? Se tiver, eu insiro. Então eu insiro justamente a subárvore da esquerda. Aí eu pergunto agora, tem alguém do lado direito? No caso aqui é o 45. Dessa subárvore? Tem, então eu insiro na fila. E aí eu imprimo o conteúdo da raiz dessa subárvore, que no caso aqui é o 43. No caso aí é o 43. Perceba, primeiramente eu imprimi o 25, depois o 22, depois o 43. Pela ordem, observe, quem está aqui no início da fila para ser removido é o 22, é o 19. Aqui é o 23. Aqui é essa subárvore que vocês estão observando, cuja raiz é 30. E aqui é o 45. Então eu subo no loop. E agora eu estou no 19, né? Eu pergunto, eu removo esse 19, removi o 19, aí pergunto, tem alguém do lado esquerdo? Não. Tem alguém do lado direito? Também não. Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente imprimo o conteúdo 19, certo? E aí subo no loop. Ao subir no loop, eu removo o elemento que está no início da fila, que no caso aqui, se vocês observarem bem, é o 23. Então, removi o 23, e aí eu vejo, ó, tem alguém do lado esquerdo, tem alguém do lado direito. Não tendo, simplesmente eu vou imprimir o 23, imprimir o 23, certo? E agora observem, só restou essas duas subárvores que estão na fila aí, né? Então, eu subo no meu loop, né? Começo o loop novamente, removo quem está no início da fila, que é essa subárvore cuja raiz é 30. Uma vez que eu faço essa remoção, eu quebro essa árvore, insiro o nó da esquerda, que é o 28, e o nó da direita, que é o 40, na minha fila. Então eu inseri o 28, logo em seguida inseri o 40, e aí por último eu imprimo a raiz dessa subárvore, que no caso aí é o 30, né? Imprimi o 30. Aí agora, pela ordem, eu tenho aqui na minha fila, eu tenho o 45, depois o 28 e o 40. Eu removo o 45, que está no início da fila. Não havendo nenhuma subárvore, nem da esquerda nem da direita, eu imprimo 45 e pronto. E aí eu ando com a minha fila. Agora eu tenho 28 no início da fila. Subindo no loop, eu retiro esse 28. Não há nenhuma subárvore a ele, é uma folha. Então eu imprimo 28 e assim eu procedo da mesma maneira como 40. Certo? Perceba que é um algoritmo que não tem autochamadas, tá? Como é o recurso dos outros algoritmos, que se vale da recursividade, tá? Mas ele cumpre o papel, fazendo o percurso por nível, certo? Vamos agora ver mais uma função que manipula a estrutura de dados árvore. No caso agora, nós temos um método, uma função chamada getMax. Esse getMax retorna o maior elemento da árvore, né? Observe que o maior elemento da árvore é o 45. Se porventura o 45 não existisse, o maior elemento seria o 43. Então observem que o maior elemento de uma árvore binária é aquele que está na extremidade direita da árvore. É o cara que está na maior extremidade direita da árvore, certo? No caso aqui é o 45. Então, o que eu devo fazer? Eu devo descendo na árvore pela direita, até não encontrar, certo, mais nenhum elemento ao perguntar se existe alguém do lado direito. Então no caso aqui, quando eu observo que na extremidade direita, 45, não tem ninguém do lado direito dele, então ele se torna maior. Então é descer pela árvore pelo lado direito, certo? Então observe o método, ele recebe aqui a árvore e pergunta, tem alguém do lado direito? Se não tiver, quer dizer, se raiz.dir for igual a none, então ele retorna a própria raiz. É como se, por exemplo, o 43 ele não existisse e o 25
como sendo raiz, o cara que está na extremidade direita da árvore. Então ele é o maior, certo? Caso contrário, né, se tiver alguém, aí eu desço para o lado direito. Então eu vou descendo, como uma travessia. Só que a maioria das travessias que nós vimos, primeiramente ele fazia a pergunta do lado esquerdo, né? Agora a minha ideia é ir descendo para o lado direito, certo? É o que está acontecendo aqui. Olha, eu recebo aqui o 25, tá? Recebo a árvore e pergunto, tem alguém do lado direito? Aí você diz, não, ele vai para o else aqui, e ele chama a recursão, ele se auto-chama, né? E ao se auto-chamar, ele cai para o lado direito. Ele faz uma recursividade para o lado direito, onde ele vai começar novamente. Ele faz a pergunta para o lado direito e verifica se tem alguém do lado direito. Então esse método ele é muito utilizado, especialmente na operação de remoção de um elemento. Por quê? Existem duas formas de você remover um elemento de uma árvore. A primeira delas é aquela em que, para eu remover um elemento, eu devo fazer a pergunta, esse cara é folha? Quer dizer, ele tem filho? Se ele não tiver filho, se não tiver sub-árvore que descenda dele, não tem problema, é só matá-lo e né? Só desalocá-lo e pronto. Não tem problema, se ele for folha. Caso ele não seja folha, se ele for um nó interno, eu pergunto, ele tem um filho? Se ele tiver um filho, ou do lado esquerdo ou do lado direito, esse filho vai tomar o lugar dele. Então, o cara morre, mas aí o seu descendente ocupa o lugar. O problema é se ele tem dois. Se ele tem dois descendentes, se o elemento que vai ser removido, ele tem dois descendentes, aí eu tenho duas formas de substituí-lo. A primeira forma é, suponhamos que eu queira remover o 25. Quem iria substituí-lo sem que, ao ser removido, um outro substituí-lo, eu permaneça com a minha árvore organizada tal qual uma árvore de busca binária. Então, eu tenho duas formas. Ou será o maior elemento da sub-árvore esquerda, ou será o menor elemento da sub-árvore direita. Observe, se eu colocar tanto o 23 aqui, quanto o 28, depois da remoção do 25, a árvore não vai perder as propriedades, ela vai permanecer sendo ordenada tal qual a busca binária. Certo? Observe aqui o método para remoção. É esse método aqui. Veja só. Nesse método, primeiramente, observe a seguinte situação. Se o elemento, como eu já havia dito anteriormente, se o elemento for uma folha, isto é, se for nessa árvore aqui, o 23, o 28, o 40, o 45, não tem problema, é só desalocá-lo, está resolvido. Né? O problema é quando não. Por exemplo, se eu quiser remover o 19 aqui, o 19 ele tem um filho que é o 10, então o 10 ocupa o lugar dele, não tem problema. O problema é quando eu tenho dois filhos, ou quando eu tenho duas descendências. No caso, se eu quiser remover o 25, se eu remover o 25, utilizando basicamente os algoritmos que nós temos na literatura, ou o 23 ou o 28 pode substituir. O 23 porque ele é o maior elemento da sub-árvore esquerda, e o 28 porque é o menor elemento da sub-árvore direita. Então existem essas duas maneiras de fazer. Então veja só, eu pergunto, olha, aqui no meu método, como a minha raiz não é vazia, então eu pergunto, olha, o valor é igual ao dado, o valor que eu quero remover é 25, e o raiz ponto dado é 25, então coincidiu, beleza. Aí na segunda pergunta dentro disso aí, eu pergunto, olha, tem alguém do lado esquerdo? Como essa situação aqui, esse cenário aqui, ó, se não tiver ninguém do lado esquerdo, quem vai ocupar o lugar do 25, depois que eu remover, ele vai ser o próprio 43. Isso utilizando o princípio de maior elemento da sub-árvore esquerda. Então, eliminando esse cara aqui, quem vai ocupar a dele vai ser, observe, a sub-árvore direita. Estão vendo aqui, né? Um outro cenário é caso eu não tenha a sub-árvore direita. Então, uma vez que eu não tiver a sub-árvore direita, quem vai ocupar o lugar vai ser a própria sub-árvore esquerda. Então, se eu matar o 25, quem vai ocupar vai ser o 22. Beleza. O problema é quando eu tenho as duas descendências. O 25 ele tem tanto um lado quanto o outro. E aí o que é que ele faz? Ele chama o método getMax para a sub-árvore esquerda. Observe aqui. Ele chama o getMax para a sub-árvore esquerda. E aí, utilizando o getMax, o maior elemento da sub-árvore esquerda é o 23. E sendo o 23, ele retorna 23. Certo? Muito bem. Vocês viram aí algumas aplicações
em termos de conteúdo de árvore de busca binária, né? Vamos observar agora o código funcionando. Observe aqui. Eu tenho inicialmente um tipo abstrato de dados para o nó. Observe aqui, eu tenho os atributos, né? Esquerda, direita e o dado. E aqui eu tenho o construtor que está criando o nó, né? Eu tenho outro tipo de dados aqui, eu tenho uma árvore, observem aqui. E nessa árvore eu tenho todos os métodos que eu havia indicado na interface. Observe, tem nós já explicamos o método insert. Nós temos também aqui, observem, os métodos de travessia ou encaminhamento em ordem, pré-ordem, pós-ordem, e esse que eu desenvolvi logo depois, que eu mostrei para vocês, que é o em nível. O em ordem, o pré-ordem e o pós-ordem, perceba que eles são recursivos, porque eles têm autochamadas, eles se autochamam dentro de si. Enquanto que o em nível não, ele é iterativo. Temos esse método link aqui, que é bastante interessante, especialmente para recompilações. Aí, olha, eu tenho aqui o getMax, que eu havia falado para vocês, que encontra o maior elemento. E por fim, eu tenho aqui o meu método para remoção, tá? Então, se eu pedir para executar aqui no programa principal, observe no programa principal, eu crio uma raiz, tal. E o programa principal, ele tem uma característica importante, que é que antes de mais nada ele pergunta quantos nós você vai querer inserir na tua árvore, né? Então, uma vez que você indica quais são esses elementos, você constrói, chama a árvore, faz a travessia, depois logo em seguida ele pede aqui qual elemento que você quer remover, e aí ele mostra, certo? Muito bem, vamos botar ele para rodar. Então, eu vou colocar 7 elementos, 7 elementos. O primeiro elemento vai ser o 50, depois o 25, depois o 75, depois o 29, o 10, certo? O 65 e o 100. E aí observem, ele retorna justamente o resultado das minhas travessias, tanto caminhamento em ordem, pré-ordem, pós-ordem e nível. Então é isso aí, gente. Nas atividades da semana, vocês devem se atentar bem para essa estrutura e tem uma atividade extra para vocês. Da mesma forma que eu fiz o getMax para encontrar o maior elemento da minha árvore, existe uma atividade extra lá com um exercício pedindo que vocês encontrem o getMin, que é o menor elemento da árvore. Eu desejo a vocês uma boa semana e um bom trabalho aí nas atividades, certo? Caso porventura existam dúvidas, eu me coloco à disposição para tirá-las em contato com vocês, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!